Olá, aqui é Sabrina Neto, gerente da Textual Comunicação, e esse é mais um episódio do Conecte-se 15. O episódio de hoje vai falar como está o consumo de notícias no Brasil e no mundo. A gente trouxe alguns dados do Digital News Report 2020 do Reuters Institute. Eles ouviram entre janeiro e fevereiro 80 mil pessoas em diferentes países, 40 mercados. Depois fizeram uma segunda rodada em abril por conta da Covid-19 e ouviram aí um novo grupo de países, mas o Brasil não esteve presente entre eles. Eles ouviram Alemanha, Argentina, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. Em relação ao nosso país, o que a gente pode chamar a atenção é a preocupação dos brasileiros com a disseminação de notícias falsas na internet. 84% das pessoas se disseram preocupadas com as fake news. Esse número é bem acima da média global. Outro dado interessante é em relação ao consumo de notícias em sites que compartilhem ou não da mesma opinião que as pessoas têm. Bom, 51% dos brasileiros disseram que preferem se informar em sites que eles sabem que não têm nenhuma opinião. Mas 43% das pessoas preferem se informar em sites que compartilham da mesma opinião ou ponto de vista que eles. E apenas 6% das pessoas disseram que preferem ser desafiadas e consumir notícias em sites que têm informações diferentes da que eles têm. Outro ponto importante é em relação ao local. A gente vê que houve uma pequena queda, considerando lá o início do estudo, em 2013. O online, incluindo as redes sociais, ele corresponde a 87%. Já TV teve uma queda lá do início, foi de 75% para 66% agora em 2020. E houve uma queda em relação ao ano passado na audiência de TV. O que a gente vê é a mídia social sempre ascendente. Então, 67% das pessoas disseram que consomem notícias via redes sociais, tá? E o impresso ali só com 23%. Para você ter uma ideia, era 50% em 2013. Hoje a gente está em 23% das pessoas respondendo que se informam via impresso, veículos impressos. Os principais equipamentos, dispositivos de uso de mídia, de consumo de notícias, a gente também percebe o desktop com uma queda, lá atrás eram 83%, mas hoje o mobile, no caso, o celular, com 76% do uso para consumo de notícias aqui no Brasil. Bom, a pesquisa surpreendeu ao mostrar, pela primeira vez aqui no Brasil, uma queda no uso do WhatsApp para compartilhamento de notícias. A gente entende, então, que isso pode ser um reflexo das campanhas de conscientização contra as fake news. Houve uma queda de 5 pontos percentuais. Facebook também começou a cair, mas ainda 54% das pessoas responderam que consomem pelo Facebook. Mas, por outro lado, o que a pesquisa registrou também foi um crescimento no YouTube, o que também reforça o interesse crescente das pessoas pelas notícias em vídeo. Um avanço aí de 3 pontos percentuais, então 45% das pessoas também consomem notícias via YouTube. Muito disso a gente vê várias TVs aí e canais de mídia com sua programação disponível pelo YouTube. O efeito Covid traz o que pra gente? Que a pandemia trouxe uma disparada no consumo de notícias na imprensa, com destaque para TV e online. Houve um recorde de audiência, mas seguido aí de uma fadiga do noticiário. Então, tem mais pessoas também pagando pelo consumo online de notícias. Esse já era um dado que a gente percebia pré-Covid. O Brasil, que não foi incluído no estudo de abril, ele já trazia um aumento de 5%, ou seja, 27% das pessoas disseram estar pagando pelas notícias online. Outro ponto que merece destaque também é onde as pessoas estão consumindo notícias sobre o coronavírus. Há um crescente aumento e mais interesse em notícias de sites especializados e sites das organizações mundiais, globais, ou mesmo locais de saúde, para se informar sobre dados do coronavírus. Bom, a gente espera que esses dados sejam úteis
e para a gente entender um pouquinho mais de como está o consumo de notícias no Brasil e no mundo. Obrigada!